pastor, a gente está numa semana importante para o Brasil, né? Uma semana de eleição. E o senhor acha importante que o cristão se posicione? Entendo que sim, né? Nós vivemos um bom tempo durante a história do evangelicalismo brasileiro, entendendo e compreendendo de que cristianismo, cristão e política não se misturam, né? A gente viu isso sendo difundido principalmente depois da ditadura militar, onde incutiu-se essa ideia sobre o cristão. Depois da década de 80, início da década de 90, a coisa começou a mudar e aí começa a surgir um outro conceito, de um outro extremo, né? Irmão vota irmão. Se você não vota no seu irmão, você está em pecado porque você precisa colocar alguém que seja copartícipe da sua fé nas assembleias, no Congresso Nacional ou nos palácios, quer municipais, estaduais ou mesmo federais. A questão é que a gente precisa entender que o fato de um cristão envolver-se com política não significa necessariamente dizer que ele vai votar ou que ele tem que fazer apologia para uma pessoa que seja cristã. Eu vou tentar exemplificar isso mais claramente com a fala de um ex-primeiro-ministro holandês chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um grande e notável primeiro-ministro da Holanda e ele dizia que o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. Né? Então, assim, o cristão, como é que ele vai se posicionar? Ele tem que se posicionar em tempos políticos, com uma cosmovisão cristã, sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, a fim de preservar uma visão judaico-cristã para que a sociedade não se deteriore. Quando você advoga o fato de que o crente não tem que fazer absolutamente nada, você tira o poder de ser sal, você tira o poder de iluminar as trevas. Em contrapartida, quando você transforma a igreja numa questão messiânica, e aí é uma herança sebastianista, né? Aquela coisa de Dom Sebastião que vai voltar e é o Messias esperado, você automaticamente faz a igreja tomar uma posição passional. Quando, na verdade, a igreja não deve se omitir e nem tampouco ela ser passional, mas ela colocar o dedo na chaga da ferida da sociedade, ela contrapor-se a ideias, costumes, valores que afrontam as escrituras e, para isso, ela precisa estar envolvida no quadro, na cosmovisão da sociedade, imprimindo uma cosmovisão cristã na sociedade, a fim de que não somente as áreas distintas, mas também a política seja influenciada. A gente vê em outros países, né, como a Nicarágua, Uhum. Que as igrejas já não podem fazer alguns eventos. Uhum. O senhor acha que o cristão precisa ficar atento a isso e ver como vai votar para que isso não aconteça? Olha, o mundo nos odeia, né? É por isso que quando alguém tenta tornar o evangelho politicamente correto, né, o caramelo docinho para agradar a todo mundo, ele acaba se contaminando pelos valores deste mundo caído e pecaminoso. Os valores do reino, eles despertam ódio naqueles que não querem e não amam a Cristo. Falar para uma pessoa de que ela é pecadora, de que ela vai para o inferno e que ela precisa se arrepender dos seus delitos e dos seus pecados, para muitos isso é uma afronta. É um desrespeito, afinal de contas, quem sou eu ou quem é Deus para dizer o que ela deve acreditar ou não? Então, assim, nós partimos pelo pressuposto de que o mundo ele nos odeia. Isso é claro. Todavia, existem sistemas que são absolutamente demoníacos. O marxismo é um sistema anticristão. O comunismo, né, ele é um sistema absolutamente maligno. Mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas pelo comunismo no mundo. Né? É um número mais alto do que aconteceu com o nazismo. Eu tive pregando no sul do Brasil, numa igreja menonita, e eu conheci um senhor, isso tem uns 10 anos, ele já devia ter os seus 90 e poucos anos de idade, eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele veio fugido da antiga União Soviética para cá, perseguida por Stalin. E as histórias que ele contava do comunismo eram assustadoras. O problema é que nós aqui no Brasil fomos criados ou sofremos uma influência do marxismo cultural, né, que fez com que a gente nutrisse no coração a ideia de que Che Guevara é uma doce criatura. O cara foi um bandido, o cara foi um canalha. Ele foi esse sim homofóbico que mandava as pessoas para o paredão. Esse sim era extremamente sanguinário. Então você tem uma percepção
por parte, principalmente às vezes dos mais novos, que adentram a universidade despreparados, de que o comunismo, o socialismo, ele é bom para a sociedade a qual a gente está vivendo. Eu não digo que a gente vai ter um problema breve com isso aqui no nosso país, até porque eu acredito que isso não seja possível de acontecer. Mas nós podemos ter os nossos direitos religiosos, eles diminuídos e relativizados. Por exemplo, o mundo vai querer que a gente não fale em praça pública, né? A teologia pública, com o termo que se usa, ele não pode ser exposto publicamente. O que querem que você faça, que nós façamos? Quer falar sobre pecado? Fale dentro da sua igreja, mas você não pode falar para mim aqui fora. Quer falar sobre ideologia de gênero? Quer falar sobre aborto? Fale dentro da sua igreja, mas não pode falar aqui fora. Né? Então, assim, é tentar incutir na cabeça das pessoas de que nós precisamos viver dentro de uma perspectiva plural, desconstruir os conceitos judaicos cristãos, o que está, de certa forma, já acontecendo. Isso vem numa forma gradativa desde que um sujeito italiano chamado Antônio Gramsci, que foi um italiano, entendeu que a revolução marxista não se daria no Ocidente na base das armas, mas na base das ideias. Então ele compreende que precisa desconstruir os conceitos da família. Então você tem inversão de papéis, a masculinidade e feminilidade foram completamente invertidos e relativizados, né? A desconstrução do poder da família para educar os filhos, e aí junta-se a uma série de outras percepções, e você vai vendo que a sociedade está sendo minada para que conceitos absolutamente equivocados tomem conta da próxima geração. Eu não sei se a gente vai viver uma Nicarágua em 30, 40 anos. Não sei, 20 anos, não sei. O que eu sei é que o mundo caminha clara e nitidamente para uma oposição ao cristianismo, como nós nunca vimos aqui no Ocidente. Nós tivemos algumas perseguições no Brasil, no início do século XX, né? Algumas igrejas evangélicas, protestantes queimadas, até a década de 30, década de 40, mas nós nunca tivemos uma perseguição latente. Mas eu entendo que o Ocidente ele vai viver isso, só não sei quando ou como, mas eu acredito que o cerco está fechando e em breve a gente poderá esperar, não sei quando, mais uma vez, a manifestação do anticristo.